De repente, o relato de alguém se correlaciona com o relato de outras pessoas. Então, você às vezes conta um caso, outras pessoas tiveram experiências semelhantes, é claro que com a condição particular de cada um, mas dentro dos parâmetros gerais, experiências às vezes narradas são parecidas com a de outras pessoas. Então, à medida que vai se relatando algum fenômeno espiritual que acontece, isso serve de claridade para tirar a dúvida do outro que possa ter tido fenômenos semelhantes. Por isso, a função de relatar casos espirituais, no meu caso, principalmente as saídas do corpo, as vivências anímicas e mediúnicas, e durante anos aqui no programa, eu venho contando esses relatos. De vez em quando, algum ouvinte se manifestava, mandando e-mails lá para o IPPB, na época não tinha Instagram, e pessoas não entendiam, falavam, por que você fica contando história, cara? Não é o teu ego aí querendo aparecer? Não, simplesmente isso faz parte, porque senão você fica com uma coisa só teórica, falando de um conhecimento sem vivência. É importante a vivência, falar daquilo que você vive e levar para as pessoas que estão ouvindo ou assistindo, vivacidade, vida, não é uma coisa teórica que você fique em cima girando e que você não tem a prática daquilo. É muito importante esses relatos, por isso na área de saídas do corpo, nos livros específicos, qual que é uma das tendências dessa área? Vocês vão ver livro de saídas do corpo, o que os autores estão fazendo? Contando suas experiências, porque isso faz parte do esclarecimento desses temas. Então, há muito tempo que não tem ninguém fazendo essa confusão, mas outrora alguns ouvintes faziam, até entender que é uma das formas de clarear alguns temas, trazer linguagem normal, contando, olha, estava dentro do metrô, senti isso, cheguei ali, escrevi um texto, vi fora do corpo isso, dentro da naturalidade. Por quê? Boa parte dos temas espirituais em geral, para boa parte das pessoas, são temas sobrenaturais. E aí, quando você conta algo em linguagem normal, você torna mais natural o que para as pessoas parecia sobrenatural. E aí você traz a parte humana da vivência daquilo. Muita gente acha que o plano extrafísico é composto de fantasmas, gente. No plano extrafísico não tem fantasma, não tem ser do além, não tem bolinha de gás, não tem alma esvoaçante com lençol. O plano espiritual é feito de espíritos que, quando estão encaixados aqui na matéria, se manifestam na condição humana. Ao desencarnar, o corpo astral toma o formato do que a pessoa estava acostumada por uma vida, sendo dotado de alta plasticidade, o corpo psíquico, espiritual, astral, o nome que vocês quiserem chamar, pode plasmar tudo que a pessoa pensa. E a pessoa acabou de sair de uma encarnação onde ela olhava no espelho e dizia, esta sou eu. Então, na hora que ela sair, que cara que ela vai ter, que vai estar plasmada? Normalmente, o condicionamento dela. É claro que ao longo da ascese dela, nos subplanos extrafísicos, cada vez galgando níveis mais sutis, ela vai se desprendendo desses formatos e tomando um formato mais energético. Tem seres de luz que a gente vê que são esferas de energia, não apresentam conformação antropomórfica. Muitas vezes esses seres, quando se aproximam de uma pessoa numa saída do corpo ou perto de um médium ou um clarividente, eles tendem a condensar a forma que desejam, seja a forma da última vida, qualquer outra vida anterior ou só a forma da luz. Isso depende das condições do momento. Agora, mesmo sendo um ser como uma luz, você reconhece que é a pessoa que você conheceu aqui, mesmo que ela não esteja envergando um formato como você conheceu, porque nenhum de nós é o corpo humano. Nós somos um conjunto psíquico anexado a um corpo humano. Nós temos pensamentos, sentimentos e energias que, então, utilizando o corpo, nós nos manifestamos. Se algum de vocês que está me ouvindo ou assistindo pelo YouTube também ao vivo tem uma experiência fora do corpo, na hora da saída do corpo, seu corpo fica deitado na cama vazio e você vai para fora do corpo, quem é que pensa e sente? Não é o corpo vazio, é o espírito fora do corpo. Quando esse espírito encaixa na matéria,
todo o potencial do espírito se manifesta no corpo. Mas quando ocorre uma saída do corpo, o corpo humano não tem pensamento, não tem sentimentos. Isso pertence à consciência. Então, eu te garanto, o meu corpo e o seu nunca sentiu nada, nunca pensou nada, porque isso vem do espírito através do corpo. Quando o espírito sai, o corpo não tem pensamento, não tem sentimentos. Tudo isso é seu, a entidade viva que habita aquele corpo. Então, naturalmente, que pensamentos e sentimentos acabam manifestando uma média energética do que a pessoa pensa e sente. Dentro dessa média, na aura da pessoa, existem camadas de cores a partir do que a pessoa pensa e sente. Vocês podem observar isso em estudos espirituais variados da área da teosofia, do ocultismo, da área espírita, umbanda. Vocês sempre vão ver de que pensamentos e emoções podem gerar faixas de cores na aura, e estas cores podem revelar o que está dentro da pessoa. Não é esse o ponto que eu quero entrar hoje. Quero entrar no ponto simplesmente que, ao se desprender, o espírito tende a tomar o formato do invólucro físico onde ele estava no momento condicionado, podendo aparecer como uma forma de energia, mas ainda é a pessoa. Então, não é um fantasminha do além, não é uma alma com capuz esvoaçante, não é uma alma de lençol. Você está de sacanagem, gente. Esses mitos populares criaram muito medo, e aí todo mundo começou a achar que era tudo sobrenatural. Agora, num olhar de estudante espiritual, como vários de vocês são em várias áreas, né, dentro desses estudos, nós temos nítida consciência de que nós já existíamos antes do corpo ser formado, enquanto consciências. Então, em algum momento, adentramos o corpo, em algum ponto, ou da gestação, em algum momento, mas nós já estávamos vivos como seres espirituais, antes do corpo surgir. Então, o corpo oferece condições da gente entrar, ficar encapsulado ali e viver a manifestação nele. Ora, se nós já estávamos vivos antes do corpo ser formado, nenhum de nós nasceu. A gente já estava vivo. Nós não nascemos, nós entramos. Um dia, quando o corpo cai pela ação da morte por alguma coisa, nós saímos e voltamos ao plano de origem. Então, tecnicamente falando, e é uma coisa recorrente, eu sempre falo isso, o espírito não nasce nem morre, entra e sai dos corpos perecíveis. Então, o que nasce, cresce e morre? O corpo da Terra. Ao se falar de um princípio espiritual, ele existia antes e continua existindo depois. Então, é claro que isto é algo natural do ponto de vista espiritual, de que você entra, um dia você sai. Isso não tem nada a ver com algo sobrenatural. Então, qual é a confusão? Nós não somos seres humanos estudando a parte espiritual. Não, nós somos espíritos vivenciando a parte humana, mais uma vez. Então, repara, vocês têm duas alternativas na questão das saídas do corpo. Vocês são seres humanos que saem do corpo e vão visitar um mundo espiritual. Então, você fala, eu vou daqui para lá, aqui é a minha casa, lá é aonde eu vou. Nessa análise, parece que o plano físico é a tua origem e você dá uma voltinha num plano sobrenatural, que é o lado de lá. Veja, se eu vim do lado de lá para encarnar aqui, nada mais natural de que durante um desprendimento eu possa voltar para o ponto da onde eu vim. Então, eu não sou um ser humano que voa ao plano espiritual. Eu sou um espírito que vim para o plano físico e que de vez em quando me solto para fora. Isso não tem nada de antinatural. Isto é natural, mas durante muito tempo essas informações foram distorcidas, foram mantidas em nichos esotéricos e aquilo não passava para a população em aberto. Porém, hoje, numa outra época, a informação muito rápida, a comunicação se propaga muito rápida por vários meios e a internet trouxe uma abertura muito grande. Hoje você tem muitos canais de informação bem variados, onde você pode pesquisar muitos temas. Agora, precisa haver filtragem, filtrar tudo que você lê, tudo que você vê, tudo que alguém está dizendo num podcast. Você não tem que aceitar nada, nem aceitar o que eu estou falando aqui. Você tem que filtrar, ver se aquilo tem bom senso, tem equilíbrio. Mas aí tem um problema. Se você que está me ouvindo, é um estudante espiritual, assistindo um podcast, ou ouvindo um programa de rádio, ou vendo uma entrevista, ou um conteúdo, se você é um estudante espiritual, você tem uma base que permite você filtrar.
Você claramente vê aquilo ali não bate, isso aqui está legal. Agora, se a pessoa não tem uma base, está entrando no estudo espiritual sem base alguma, ela aceita qualquer coisa que ela esteja vendo, ouvindo e lendo, porque ela não tem base para filtrar, e aí acaba entrando em furadas horríveis. Então é necessário sempre ter uma base para poder filtrar as coisas. As saídas do corpo, hoje, é uma temática muito legal, muita gente se encanta, né, com a possibilidade de uma experiência fora do corpo. Mas uma coisa é um estudante de algum conteúdo espiritual buscar uma saída do corpo como expansão da consciência, como canal de aprendizado, como maneira de trabalhar, fluir e crescer, é uma coisa. Diferente de uma pessoa que começou a ter contato na internet com algum tema e fala, eu quero uma saída, mas ela não tem base alguma, ela não estudou nada, e ela chega e fala assim, tem alguma técnica infalível para sair do corpo? Se eu estudar a saída do corpo, em quanto tempo eu saio do corpo? Essa pessoa não tem base nenhuma, porque esse fenômeno não é isso que ela está buscando. Então surgiram muitas pessoas com abordagens periféricas, levianas, vamos falar claro, em cima da temática da saída do corpo. Em contrapartida, tem um monte de gente profunda aprofundando dentro do estudo das saídas do corpo. Compete a vocês que estão me ouvindo agora ou me assistindo no YouTube ter o discernimento para saber filtrar aonde tem informação correta, aonde tem viajada na maionese astral que não bate com parâmetros que existem numa visão de conjunto. Alguém que aprofunda várias áreas, ela já viu de tudo, já observou. Então, quando alguém dá um toque que não bate, ela sabe, porque na média não bate com o que outros estão falando sobre aquilo. Então, você pega um autor sério ou autora que domina um tema, você sabe que ali tem embasamento. Pega uma outra pessoa cheia de achismo, que não tem a base daquela, ela vai ficar dando palpite como se ela fosse autoridade. E vai falar um monte de tranqueira. E aí a pessoa embasada vai corrigir e o público, às vezes do lado dela, ataca a pessoa embasada, como se ela tivesse errada. Isso acontece muito em comentários de podcasts variados, em Instagram. As pessoas entram para comentar coisas, às vezes, imagina, eu trabalho com isso há décadas. Às vezes chega um adolescente olha, Wagner, eu não concordo com você. Adolescente, gente, mal entrou no tema, eu não acho que é isso. Você tem uma ideia. Então, não é que quem aprofundou sabe tudo. Não existe ninguém que sabe tudo. Mas existem pessoas que aprofundaram algumas temáticas e podem ajudar. Não que elas sejam mestres, não que elas saibam tudo, mas pode clarear usando embasamento, usando bom senso. Pra vocês terem uma ideia, como é difícil, às vezes, clarear temas, até mesmo quando cito um livro e dou bibliografia, até nisso tem crítica. Tem gente que fala assim, por que eu tenho que ler esses livros? Imagina que pergunta idiota. Você vai estudar um tema e você não quer ler nada sobre o tema, você quer viver de site na internet ou de podcast com um monte de gente falando um monte de coisa, tudo diferente um do outro e não batendo com a base daquilo, que uma simples leitura nas principais obras simplesmente tiraria a dúvida daquilo. Já imaginou alguém que vai se formar em medicina não ler nenhum livro de medicina? Alguém que vai ser professor e não leu nada, como é que ele vai ensinar? E não é que a leitura seja essencial, a leitura dá fundamento para você entender o que está rolando com você. E leitura que eu digo de conjunto, para poder estabelecer determinados parâmetros. Você gostou desse corte? Então clica aqui embaixo, olha na descrição se você quiser assistir o vídeo inteiro, que está muito legal.